Time, você é iniciante no torno e tem dúvidas sobre como fazer rosca, como trocar as engrenagens ou como trocar as correias de velocidade? Então esse vídeo é para você. O propósito do vídeo de hoje é te ensinar como descobrir o passo de uma rosca e realizar todas as regulagens no torno para que você consiga abrir uma rosca, seja qual for a peça. Estes três assuntos, rosca, engrenagens e polias de velocidade, estão interligados. Então é mais fácil aprender tudo junto do que separado. Assista esse vídeo até o final porque eu vou explicar passo a passo todas essas informações para você. A primeira coisa que nós precisamos aprender é a diferença entre passo e diâmetro. Olha só. Time, olha só esse desenho que eu fiz aqui. Isso daqui é um círculo, tá? Diâmetro é a distância entre as duas extremidades de um objeto circular, duas extremas, né? Extremidades passando pelo centro, tá bom? Então, se a gente estivesse comparando esse círculo que está aqui, ó, com esse que eu desenhei, o diâmetro é essa distância. Para nós medirmos o diâmetro de um parafuso, por exemplo, nós usamos uma ferramenta chamada paquímetro. Há quem chame isso também de calibre, mas o nome correto é paquímetro. Então eu coloco o paquímetro aqui, ó, e eu sei que esse parafuso que está na minha mão, ele tem o diâmetro de 9,5 milímetros. Não chega nem a ser a 10 milímetros. Está vendo o risquinho azul? É assim que nós medimos o diâmetro. E por que é importante a gente conhecer o diâmetro? Porque quando nós estivermos fazendo uma rosca, seja em um parafuso ou em uma porca, os diâmetros tanto da porca quanto do parafuso devem estar em harmonia. Senão você vai fazer um parafuso para uma porca e pode usar um parafuso muito fino, ela fica folgada, ou um parafuso muito grosso, ela não entra, ela não cabe. Existem tabelas que determinam o diâmetro das peças que serão usinadas para serem transformadas em parafusos ou em porcas, tá bom? Então é importante diferenciar o diâmetro, beleza? Se você for numa loja comprar um parafuso e pedir um parafuso 3/8, um parafuso de 1/4, 5/16, essas palavras, 3/8, 1/4, 5/16, isso é o diâmetro dos parafusos. Se a escala for milímetro, por exemplo, vai ser um M10, M6, tudo isso nós estamos falando são os diâmetros. A segunda informação importante que você precisa aprender é o passo. E o passo é diferente em milímetros e em polegadas. Em cada uma dessas escalas, polegadas e milímetros, o passo tem um significado. Se nós estivermos falando na escala de milímetros, o passo é a distância entre a crista de uma rosca até a crista de outra rosca, que nem essa imagem aqui acima. Essa distância é o passo. Porém, se nós estivermos falando de uma escala em polegadas, o passo significa a quantidade de fios de roscas que existe dentro de uma polegada. Quando você for fazer uma rosca num torno, você vai precisar tomar dois cuidados. Primeiro, verificar se os diâmetros estão coerentes, porca e parafuso. Segundo, descobrir qual o passo da rosca. Seja qual for a unidade de medida que você esteja trabalhando, existem duas formas de descobrir qual o passo de uma rosca. A primeira forma é o calibre de rosca. Esse equipamento bem aqui, ó. Isso aqui é um calibre de rosca. É uma ferramenta que vai dizer certinho qual é a rosca. A segunda forma é usando um paquímetro. Usando o calibre de rosca, fica super fácil descobrir qual o passo
de uma rosca. Para saber como utilizar o calibre de rosca, vai aqui embaixo nos comentários e solicite um vídeo sobre isso. Se tiver muitas pessoas querendo esse mesmo vídeo, eu vou fazer com muita alegria para vocês, tá bom? Porém, hoje eu vou compartilhar com vocês o segredo, o X da questão, o conhecimento puro. Como encontrar o passo sem ter um calibre de rosca. Caso você não tenha esse calibre de rosca, como é que você vai encontrar o passo? É isso que eu vou explicar agora. Primeiro, para descobrir o passo em polegadas, você pega o seu parafuso e pega o seu calibre. Aqui no calibre, você coloca 1 polegada. Como faz isso? Essa escala aqui de baixo é em centímetros. E esses tracinhos são os milímetros, beleza? E aqui em cima a escala é em polegadas. Tá vendo esse númerozinho 1 aqui, ó? Ou seja, nesse ponto aqui tem 1 polegada. Aqui, ó, 2 polegadas, aqui 3 polegadas e assim por diante. Então, para você marcar 1 polegada no paquímetro, você tem que levar esse 0 até esse número 1. Olha só. Aqui eu marquei 1 polegada. Então, para eu descobrir o passo, eu coloco este meu paquímetro no meu parafuso aqui, ó. Tá vendo? Propositadamente, eu já peguei um parafuso que tem exatamente 1 polegada. Então, para descobrir o passo em polegada, eu tenho que contar quantas roscas eu tenho aqui dentro deste espaço de 1 polegada. Vamos contar juntos? 1, 2, 15, 16. São 16 roscas, 16 fios. Então, o passo desse parafuso é 16 fios dentro de 1 polegada. Para descobrir o passo em milímetros, como é que faz? O passo em milímetros trata-se da distância em que o parafuso se desloca após uma revolução completa do parafuso. Calma, não se desespere, não é tão difícil assim de entender. Olha só, eu vou usar esse mesmo parafuso aqui, tá bom? E vamos descobrir o passo desse parafuso em milímetros, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar o início. Aqui eu vou fazer um risco, vou pôr a letrinha I, ó. I de início, tá bom? Depois eu vou pôr uma arruela e vou facear esse parafuso, aqui, ó, tá vendo? Com a arruela, ó. Tá faceado, beleza? Eu vou dar uma volta completa. Tá. Vocês conseguem observar que o parafuso se deslocou para frente? Esse é o passo. Isso vai ser exatamente a distância entre uma crista e outra. Então eu pego o paquímetro e coloco aqui, ó. Se esse fosse um parafuso em milímetros, o passo seria 1,5. Essa é uma forma de descobrir o passo em parafusos de milímetros. A outra forma, se eu não tivesse um calibre de rosca, só tivesse o paquímetro, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que medir com o paquímetro a distância entre uma crista e outra, tá vendo? Só que isso não é tão preciso, mas também é uma forma. Quanto é que deu? 1,5. Beleza, já descobri o passo. Agora eu tenho que regular o torno para fazer essa rosca. Então, como que eu troco as engrenagens e as polias de velocidade? Time, são 9 etapas que você deve fazer para regular o seu torno. Primeira delas, regule a velocidade do torno para o mais baixo possível. Se você tem um torno eletrônico, coloca lá entre 150 a 100 RPMs. Se você tem um torno de alavancas, use as alavancas. Se você tem um torno igual ao meu, que não é de alavancas, é um torno de polias, veja só essa tabela aqui. Essa daqui é a tabela de velocidades em RPM, rotações por minuto, tá bom? E eu tenho 6 opções de velocidades aqui. A mais baixa, 150, depois 300, depois 500, 600, 1000 e 1200. Então, para eu fazer uma rosca,
eu vou regular o meu torno para a velocidade de 150. Isso significa que a minha correia e as minhas polias devem estar engrenadas na posição B, C1. Então eu olho este mapa aqui, ó. E aqui dentro do trem de engrenagens, eu tenho todas as polias dispostas exatamente iguais a este mapa aqui, tá bom? Vamos ver elas juntos. Time, estes daqui são os conjuntos de polias e correias do meu torno. Reparem que todas essas polias existem 3 espaços. Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quando eu estiver regulando a velocidade, é muito simples. Eu venho nessa tabela aqui na frente e eu quero 150 RPM, que é a velocidade mais baixa que o meu torno entrega. Então, eu tenho que pegar no conjunto de polias B e no conjunto de polias C a posição 1. Então, tá vendo aqui a minha correia? Ela está no B, C, na posição 1. Então, aqui, ó, reparem que eu tenho um desenho da placa, ou seja, o conjunto de polias C é o conjunto da placa, que é esse primeiro aqui. Esse aqui é o conjunto C. Aqui eu tenho o conjunto A, que é o do motor. Olha só o motor aqui, ó. Então, esse é o A, esse é o C e esse é o B. Para eu ter 150 RPMs, eu junto BC1, ou seja, B, C na posição 01. Combinado? É isso que nós vamos fazer agora. Primeira coisa, para eu tirar, eu tenho que afrouxar esse tensionador de correia. Como é que eu faço isso? Eu solto aquele parafusinho ali, ó. Venha ver. Pego a chavinha, solto esse parafusinho, uma torcidinha, o tensionador está solto. Eu vou puxar ela para fora e com muito cuidado para não esmagar o meu dedo, eu vou desencaixar a correia daqui, ó. Olha só, girando ao mesmo tempo. Desencaixei a correia. Ela está fora. Então, agora que a correia está fora, eu tenho que pôr a correia na posição B, C, 1. Aqui, ó. Mas essa correia é muito grande, tá vendo? Então eu vou no conjunto de correias que veio junto com o meu torno e eu vou escolher a correia correta. Agora sim, já estou com a correia correta. Então para colocar, eu sempre coloco no menor primeiro e no maior por último. Menor primeiro, maior por último. E vou girando com muito cuidado também para não esmagar meu dedo. E ela vai entrando no lugar, ela vai automaticamente procurando o lugar dela, olha lá. Pá, coloquei. Reparem que essa correia, por ser menor, não precisa de esticador. Então a única coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar ele num lugar que ele não atrapalhe e vou prender. Prontinho! Beleza, finalizado. Agora o meu torno já está regulado para a posição BC1, que é 150 RPM, a velocidade mais baixa disponível nesse modelo de torno. Passo número 2. Configurar as engrenagens para o passo correto. Para fazer essa configuração, eu tenho que consultar a tabelinha que está aqui na capa do trem de engrenagens. Olha só, aqui eu tenho 3 tabelas. Essa primeira tabela, ela me dá a relação entre as engrenagens com o passo menor possível. Essa segunda tabela me traz as relações das engrenagens com os passos mais comuns em milímetros. E essa terceira tabela me traz a relação das engrenagens com o passo em polegadas. Todas essas tabelas indicam 6 posições. A combinação, seja qual for o passo, sempre vai utilizar 6 posições. Veja só quais são elas. Eu marquei aqui em azul para ficar mais fácil. A posição Z1, Z2, Z3, Z4, o vazio e o L. O que significa as letras Z, L e H? As letras Z significam a quantidade de dentes que uma engrenagem tem.
O número 3, 2 e 1 significa a posição delas dentro do trem de engrenagens. E a letra L indica a engrenagem que está ligada ao fuso. Então, se vocês repararem neste mapa que está aqui em cima, ele vai descrever certinho as posições da engrenagem. Z2 é aquela engrenagem ali. Z1, essa pequenininha. Z3 é a engrenagem pequenininha que fica escondida aqui atrás da Z4. Z4, essa grandona. E L, a engrenagem que está ligada no fuso. O que significa esses tracinhos? Esses tracinhos significam que a engrenagem de 60 dentes vai estar ligada na engrenagem de 65. Da mesma forma que a engrenagem de 60 dentes vai estar ligada na engrenagem de 70 dentes. É isso que significam esses tracinhos. Neste tipo de torno, essa letra H significa um espaçador. Nós já vamos ver esse espaçador aqui. No nosso caso, nós vamos usar a tabela de polegadas. Vocês vão reparar que existe 3 linhas, a linha B, a linha A e a linha C. Essas linhas significam os fios de roscas dentro de uma polegada. Nossa polegada existem 16 fios. Então eu vou vendo aqui, ó, onde está o número 16? Está aqui. Então eu vou selecionar esse conjunto de engrenagens aqui em cima. Os números significam a quantidade de dentes. E eles estão simetricamente posicionados em relação às letras. Na posição Z1, eu tenho um espaçador. Na posição Z1, aqui, eu vou usar um espaçador. Na posição Z2, eu tenho uma engrenagem de 60 dentes. Na posição Z2, eu vou colocar uma engrenagem de 60 dentes. Na posição Z3, eu tenho uma engrenagem de 65 dentes. Na posição Z3, que é essa engrenagem aqui no fundo, escondidinha aqui, ó, eu vou colocar uma engrenagem de 65 dentes. Na posição Z4, eu vou colocar uma engrenagem de 60 dentes. Na posição Z4, que é essa aqui, eu vou colocar uma engrenagem de 60 dentes. Na posição L, eu vou colocar uma engrenagem de 70 dentes. Na posição L, que é essa engrenagem que está ligada ao fuso, eu vou colocar uma engrenagem de 70 dentes. E por último, na última posição, que é vazio, eu vou colocar um espaçador H. E dessa forma, eu vou estar regulado para 16 fios. As letras A, B e C significam a velocidade do avanço, tá bom? São 3 níveis de velocidade. Se eu fizesse essa combinação de engrenagem e colocasse na velocidade B, seriam 8 fios por polegada. Se eu fizer essa combinação de engrenagens e colocar na posição da velocidade A, serão 16 fios por polegada. Combinado? Então, nós vamos fazer o que agora? Vamos fazer essa combinação. Eu vou precisar de engrenagens com 60 dentes, 65 e 70 dentes. Vamos separar elas agora. Beleza, pessoal. Então, eu vi pelo mapa que para fazer uma rosca em polegada com 16 fios, eu vou precisar de 4 engrenagens. São elas: 2 engrenagens de 60, uma engrenagem de 70 e uma engrenagem de 65. Observem aqui que as engrenagens têm gravado o número de dentes que elas possuem. Olha só, é uma gravação muito mal feita, então eu coloquei a caneta ao lado do número correto. Aqui eu tenho as 2 engrenagens de 60 que eu vou precisar, a engrenagem de 65 está aqui, 65, a engrenagem de 70 está aqui separadinha, e eu vou precisar dos espaçadores H, que estão bem aqui. Começando então a fazer a configuração das engrenagens. Primeira coisa, tire a tampa do trem de engrenagens e desmonte todas as engrenagens que estão ali. Solta esse parafuso aqui para que o trem das engrenagens seja deslocado para fora. Aqui, ó. Tá bom? Soltei, desloquei para fora.
E agora eu vou desmontar tudo isso daqui. Time, olha só essa peça aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é o espaçador H, aquele da nossa tabelinha. Esse aqui, ó. Quando vocês verem a letrinha H no torno Monrod MR334, é essa pecinha aqui. Vamos continuar desmontando. Time, para ficar mais fácil a gente entender, eu vou fazer um mapa da montagem, da configuração das engrenagens, conforme essa tabela de polegadas. Olha só, num papel em branco, faça um desenho com 6 espaços. Cada um desses espaços representa um local aonde será instalada uma engrenagem ou um espaçador. Eu tenho no primeiro espaço a letra H, que é espaçador. Letra H, que é o espaçador. No segundo espaço, eu tenho o número 60. O número 60. No terceiro espaço, eu também tenho o número 60. No terceiro espaço, eu também tenho o número 60. No quarto espaço, eu tenho o número 65. Número 65. No quinto espaço, eu tenho o número 70. Quinto espaço, número 70. E no último espaço, eu tenho o Hzinho do espaçador. Aqui eu vou ter um espaçador e aqui eu vou ter outro espaçador. Nestes espaços aqui, serão as engrenagens. Eu vou ter uma engrenagem de 60, outra engrenagem de 60, uma engrenagem de 65 e uma engrenagem de 70. De Z1, aqui em cima, Z1, Z1, aqui Z2, Z2, aqui Z4, Z4, aqui Z3, Z3 e por fim o L, o L. Daí eu tenho esse espaço vazio, que não é simbolizado aqui nessa tabelinha, ela aparece como espaço vazio, tá bom? Então, consegui organizar aqui o mapa das minhas engrenagens? Consegui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a sequência como tudo isso vai ser montado no torno. E eu já deixei isso mais facilitado para vocês compreenderem bem. Venham que ver. Essa daqui é a sequência. Então eu vou pegar o meu mapa e vou transferir para a minha linha de montagem. Vejam só. Na posição Z1, vai o meu espaçador. Ele fica bem aqui. Na posição Z2, a minha engrenagem de 60 dentes. E então, aqui eu montei a primeira linha de montagem. Essa é a primeira linha de montagem, essa é a minha primeira linha de montagem. Pino, arruela, bucha, engrenagem, espaçador, presilha e porca. Primeira linha de montagem. Essa daqui é a minha segunda linha de montagem, tá? E ela fica nessa sequência. Pino, arruela, espaçador, da mesma forma, engrenagem de 65 dentes atrás, na posição Z3, engrenagem de 60 dentes na posição Z4, aqui na frente, presilha e porca. Essa é a minha linha de montagem 02, essa é a minha linha de montagem 02. Minha linha de montagem 03, essa daqui. Primeiro eu vou ter o espaçador, depois a engrenagem, e então uma arruela e uma porca. É dessa forma que essas engrenagens devem ser montadas ali no trem de engrenagens. E como que eu sei que essa é a sequência? Porque eu tenho um mapa falando. Então, na minha linha de montagem 01, conforme esse mapa, eu tenho o espaçador na frente
e a engrenagem de 60 atrás. Na minha segunda linha de montagem, eu tenho a engrenagem de 60 e a engrenagem de 65. A engrenagem de 60 na frente e a engrenagem de 65 atrás. Na minha terceira linha de montagem, eu tenho a engrenagem de 70 na frente, a engrenagem de 70 na frente e o espaçador atrás. E o espaçador atrás. Esta é a minha linha de montagem. Beleza, pessoal? Agora a gente vai montar propriamente dito. Para fazer essa montagem, eu vou precisar dessas ferramentas. Uma chave 17, uma chave 16 combinada que já vem no torno, uma chave Allen de 6 mm, uma chave Allen de 5, um martelinho e eu uso um caninho para me ajudar a fazer a montagem. Primeira engrenagem a ser montada, a que está mais embaixo, a engrenagem de 70. Então a sequência é espaçador, engrenagem, arruela e parafuso. Eu vou pegar essa chavezinha, que é a chave desse parafuso, e vou ali no torno. Espaçador, engrenagem, arruela e parafuso. Segunda linha de montagem, a gente faz pino, arruela, bucha, engrenagem de 65, engrenagem de 60, grampo e porca. Pino, arruela, bucha, engrenagem de 65, engrenagem de 60, o grampo e a porca eu vou colocar ali no torno. Coloco a porca no trilho, deixo encostar, coloco o grampo e a porca. Tomem sempre o cuidado de deixar a boca do grampo virada para baixo, porque se ela virar para cima, ele pode cair. Eu pego o pino, coloco a arruela e coloco a bucha. Para isso, eu uso isso daqui para bater suavemente ela até a posição. Quando ela está na posição, reparem que aqui tem um ponto de lubrificação. Então eu pego a minha motolia e faço a lubrificação do parafuso. Aqui também. Isso porque essa bucha ela vai girar aqui em cima junto com a engrenagem. Tá bom? Próximo passo. Eu faço o alinhamento da cava certinho e encaixo a engrenagem. Montei a bucha, o próximo passo é o espaçador. Ele fica aqui. O grampo e a porca eu vou colocar daqui a pouco. Próximo passo, vamos lá para o torno. O último passo de montagem do trem de engrenagem é colocar ele no lugar dele. Eu vou afrouxar o parafuso e vou encostar. Faço uma leve pressão e aperto tudo. Vamos ver se ficou conectado. Muito bem, o trem de engrenagem agora está montado. O próximo passo é só fechar a tampa e fazer as outras regulagens no torno. Passo número 3, selecione o sentido do avanço. Para facilitar a nossa vida, eu até coloquei uma etiquetinha, olha só. Se eu quiser fazer uma rosca à esquerda, eu tenho que pôr essa setinha para a direita. E então o carro principal vai se deslocar para a direita. Dessa forma eu vou fazer uma rosca esquerda. É ao contrário, vejam só, uma pegadinha do malandro. Se eu quiser fazer uma rosca direita, eu tenho que pôr a seta selecionada para a esquerda. Contra, tá bom? Essa será a rosca escolhida por nós. Como aqui dentro são engrenagens, talvez seja necessário você movimentar a placa um pouquinho até que o encaixe seja perfeito. Encaixe perfeito. Passo número 4. Regule a velocidade aqui fora e selecione o bedame correto. Nós vimos na tabela, aqui em cima, que a velocidade ideal é a letra A. Vamos fazer isso agora. Depois de regular a velocidade ideal, nós vamos pegar o bedame correto. Velocidade ideal é a letra A. Selecionada a letra A, o bedame correto varia se a rosca é em milímetros ou em polegadas. Eu tenho uma tabela que me facilita bastante.
Olha só, aqui eu tenho uma simulação de uma peça sendo usinada. E aqui eu tenho uma rosca, que é exatamente o que eu quero. Então eu preciso do bedame número 12, ISO 12, DIN 282. Esse é o cara que eu vou usar para a ferramenta de rosquear externo, para fazer uma rosca. Muito bem, vou pegar ele. Venho aqui no meu kit de bedames e seleciono ISO 12, DIN 282. Essa é a ferramenta que eu preciso. Vou instalar ela no torno. Existe uma diferença, como eu havia dito, entre ferramentas para abrir rosca em milímetros e em polegadas. Por quê? O ângulo em que a cava da rosca será feita é diferente para milímetros e polegadas. Em milímetros, esse ângulo é de 60 graus e em polegadas, geralmente de 55. Por isso, existe um kit de bedames para fazer rosca em milímetros e outro para fazer roscas em polegadas. Você tem que tomar cuidado e prestar atenção nisso. Quinto passo, vamos instalar a peça a ser usinada no torno e aproximar todos os carros o mais perto possível dela e fazer o travamento do avanço. Aproximei o máximo possível, agora eu vou travar o carro. Por que eu não encosto a ferramenta ainda? Porque eu preciso fazer um ajuste para fazer o travamento. Então eu aproximo o máximo possível e travo o carro. Sexto passo, agora eu vou encostar a ferramenta e vou zerar o anel graduado, que é esse anel aqui. Acompanha comigo. Encostei a ferramenta e agora eu vou zerar o anel graduado. Por que eu vou zerar o anel graduado? Porque agora eu vou conseguir medir a profundidade em que minha rosca está sendo feita. Se você é iniciante, existe uma tabela que diz qual é a profundidade que a rosca tem que ser feita. Uma memória de cálculo. Existe uma fórmula para calcular isso. Mas a forma mais simples é a gente ir testando com a porca. E nós vamos fazer dessa forma. Time, agora a gente vai fazer o passo número 7, que é o início da rosca propriamente dita. E para fazer esse passo, a gente vai seguir uma sequência. É uma sequência de 6 etapas. Essa sequência será sempre repetitiva. E a sequência é a seguinte. Encosta, liga para a direita, desliga, desencosta, liga para a esquerda e desliga. Vamos fazer a sequência lá? Vou encostar. Vou ligar para a direita. Só tomem um cuidado, tá, pessoal? Que essa parte é bem importante. Você sempre tem que ficar com a sua mão esquerda aqui nos comandos, porque você tem que desligar o sistema antes que o carro principal encoste na placa, porque senão você vai quebrar o seu torno, tá bom? Então presta atenção nisso. Começa a fazer a rosca e quando ela estiver chegando no final, você tem que desligar. Olha só. Desencosta, liga para a esquerda, e você tem que repetir esse processo até que a profundidade da rosca fique no tamanho ideal. Sequência: encosta, liga para a direita, todo o processo de usinagem. Desencosta, liga para a esquerda. Desliga, encosta, liga para a direita. Desliga. É importante que você não desacione o carro principal. Esta alavanca fica acionada durante todo o processo, porque se você desacionar ela, você tira o torno de sincronia, tá bom? Então, por isso que a gente usa o reverso ligando o torno para o lado esquerdo, para que o carro principal volte e inicie o processo tudo de volta. Nós zeramos o anel graduado àquela hora para a gente poder medir a profundidade que a rosca está sendo feita. A gente começou no 0, agora a gente já está no 5.
Agora nós vamos testar para ver se a rosca já está ok. A rosca ainda não está ok, tem que melhorar. Vamos testar de novo, ver se a rosca já está ok. Nota 10, a rosca ficou perfeita. Vamos tirar a peça para ver? Olha só, pessoal, fizemos uma rosca 3/8 igual a do parafuso. Esse daqui é o parafuso original e essa aqui é a peça que a gente fez. Time, se você quiser ter acesso a uma playlist que fala só sobre torno mecânico, nomenclatura, manutenção, como escolher o torno ideal para você, o que verificar antes de comprar um torno usado, clica aqui no cantinho e se inscreva no canal. Você vai ter acesso a tudo isso. E aguarda alguns segundos, porque daqui a pouquinho vai ter um card no canto dessa tela, com uma playlist com vários vídeos só sobre esse tema. Clica ali, a gente já se encontra. Até daqui a pouco. Um abraço!